Olá, esse é o Conexão Universitária, uma produção do canal Universitário de São Paulo. O objetivo dessa série de programas é despertar o interesse pela pesquisa a partir da experiência de alunos e professores. Hoje nós temos aqui no nosso estúdio a Marília Fredini. Marília, seja bem-vinda. Obrigada. A Marília Fredini é formada em audiovisual pela Escola de Comunicações e Artes da USP, né? E atualmente está fazendo um curso de pós-graduação em Comunicação e Marketing de Mídias Digitais, né? No Senac. Mas o que hoje nos interessa discutir aqui com a Marília é o seu projeto de trabalho de conclusão de curso, seu TCC, que foi sobre um tema na época inédito e talvez seja um dos poucos trabalhos a explorar esse tema. E foi basicamente sobre interatividade em TV digital. Marília, como é que surgiu a ideia de você fazer uma pesquisa sobre esse tema? Bom, surgiu da vontade de fazer um projeto de conclusão de curso que fosse não só uma conclusão, mas o início de uma pesquisa, propor algum tema novo, né? Não só fazer um curta-metragem, mas explorar o que o mercado audiovisual, o que a produção audiovisual podia ter de benefícios com essas chamadas novas mídias, né? E decidi fazer para a TV digital interativa porque era um tema muito em voga na época, ainda é hoje, né? Mas com o decreto de 2007 para a TV digital interativa isso estava muito forte quando eu comecei a fazer o TCC, que foi em 2008. E foi uma oportunidade de desenvolver o projeto nessa área que não tinha nada na época e ainda hoje tem poucas coisas. Então foi uma oportunidade muito boa de aprender programação e de pensar a interatividade não só na TV digital, mas em outras plataformas. Marília, como é que foi essa relação de linguagens tão diferentes, né? Você estudou audiovisual e aí depois teve que fazer uma complementação, uma relação direta com linguagens de programação como o Ginga, né? Que é a linguagem do NCL. Como é que foi isso para você que não estava acostumado a fazer esse tipo de coisa? Foi muito interessante, assim, eu gostei muito de ter que enfrentar esse desafio e aprender. Porque acho que lógica de programação é uma coisa que todo mundo consegue entender. Assim, você tem uma certa lógica, uma coisa racional, são regras, né? Se você faz isso, então acontece aquilo e tudo mais. Eu não cheguei efetivamente a aprender a escrever o código na época. Tinha um amigo meu, o Thiago André, que me ajudou com isso, mas pelo conhecimento da lógica do filme, né, da estrutura do filme, e o entendimento da lógica de programação, eu consegui apontar caminhos e soluções para o desenvolvimento do projeto. E conta um pouquinho do projeto. Qual que é a ideia central? Né? Basicamente é uma narrativa, né? Mas são vários pontos de vista, várias versões a respeito do mesmo conflito que você... Como é que surgiu essa ideia? Bom, a ideia surgiu de uma maneira inusitada, na verdade. Foi um trabalho que eu fiz durante uma disciplina de rádio, né? Era uma radionovela que eu fiz no segundo e terceiro ano da faculdade. E aquele tema ficou na minha cabeça. Eu sempre gostei muito de filme noir, então essa história que se passa num circo, tem a morte do trapezista e o detetive, né, na proposta inicial, vai até o circo investigar o que aconteceu, se esse trapezista se matou, foi assassinado e coisas do tipo. Então a ideia surgiu daí. A partir dessa ideia inicial, eu tirei o detetive da história, porque na verdade eu queria que o detetive fosse o próprio público, né? Então, e eu desenvolvi a história a partir disso. Eu tenho 4 personagens nesse circo, um deles é o próprio trapezista, que morre no final, a gente sabe desde o começo, porque ele apresenta a história, convida os espectadores a interagir e a descobrir junto com ele o que foi que aconteceu. Então a gente acompanha os 4 pontos de vista e as suas nuances, né? Eu sei exatamente onde está cada personagem nesse roteiro e as relações entre eles. Então são sempre relações ambíguas e que fornecem essas pistas para você entender o que aconteceu com o trapezista. Eu também me baseei muito
numa situação de que as pessoas têm lembranças diferentes de um mesmo evento, né? Então, a gente brinca com isso durante as cenas. As mesmas cenas entre os dois personagens, é a mesma situação, porém os diálogos são diferentes, baseados justamente na própria subjetividade desse personagem. E com isso a gente fornece essas pistas para tentar entender o que aconteceu. E o projeto ele começou em 2008, né? E foi concluído em 2011. Ainda o YouTube, ainda, né, essa parte, vamos dizer assim, que permite maior interatividade pela internet, ainda estava engatinhando um pouco. Quais foram os paradigmas que você teve que lidar nessa época, não só dentro do curso, mas também fora? Realmente, na época eu comecei o projeto, né, em 2008, o YouTube tinha começado, né, ele começou em 2006, na verdade, e ainda não oferecia nenhuma das ferramentas que ele oferece hoje. Então, o que a gente tinha de interatividade era mais em sites em Flash até, ainda HTML5, uma coisa que não tinha nem começado também, estava começando. E eu ouvi muito, nossa, mas você vai fazer para TV digital, por que você não faz um site, né, que é o mais natural, né? Ainda hoje é o mais fácil de se fazer. Eu optei pela TV digital, apesar de muitos questionamentos de colegas, enfim, de muitas pessoas, justamente por ser uma oportunidade de aprender e de propor uma coisa nova num ambiente que não tinha muitas propostas, né? Então isso me abriu várias portas, abriu portas para o projeto, deu visibilidade para o trabalho. E foi muito bom, e também aprendi linguagem de programação, né? Porque é uma linguagem bem simples. Também na época não tinha ainda o iPad, né? Ele foi lançado, enfim, tablets e coisas do tipo, começaram a ser lançados em 2010, quando eu já estava finalizando o projeto. Então, a relação do público com a interatividade também evoluiu muito entre 2008, 2011 e 2014, né? Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais conectadas, cada vez mais interagindo com os seus dispositivos e tendo mais controle sobre o que elas assistem. Então foi um desafio muito grande e ainda é pensar nisso. É até interessante a gente falar do Projeto Trapézio hoje, porque ele já não faz mais tanto sentido, né? A interação através do controle remoto é um negócio um pouco difícil, a interface não é tão boa, mas foi um desafio muito bacana. E foi um projeto extremamente inovador, né? Você, inclusive, ganhou vários prêmios com esse projeto, né? Você ganhou o primeiro lugar no concurso de produto interativo na Campus Party, né, 2012, primeiro lugar também no terceiro concurso latino-americano, né, de conteúdo interativo para a TV, usando o Mediaware Jinga, e outros prêmios também, participação no File, Media Art, né, e o mais recente foi o prêmio que você ganhou no Oi Tela Viva. Conta um pouquinho como é que foi esse último projeto que você fez lá. Bom, a partir da conclusão, né, do Projeto Trapézio para a TV digital em 2011, eu me juntei com alguns amigos para a gente tentar entrar nesse mercado de aplicativo, né, tentar entender esse novo mercado que se abria com a chegada dos tablets e tal. Então eu, junto com mais 3 colegas, a Maria Cláudia, o Eduardo e o Nayan, a gente começou ali uma empresa chamada T-Heads, e a gente pegou o Projeto Trapézio, a lógica dele, enfim, toda a estrutura, e transformou em um aplicativo mobile para iPad, que está disponível na App Store gratuitamente até hoje. Então a gente desenvolveu isso, e com isso foi legal justamente para retomar... Essa evolução que você tinha falado agora há pouco. Retomar esses conceitos de interatividade e já transpor para um mundo mais conectado, né, que a gente está vivendo hoje em dia. Então a gente implementou algumas features a mais, a gente deu muito mais controle para o público interagir com essa história, colocou ferramentas de compartilhamento nas redes sociais. Foi uma oportunidade muito legal de evoluir com o projeto, né, que já era muito bacana para a TV e tinha esse potencial ainda. Quer dizer, o potencial inovador de um projeto de conclusão de curso que teve vários desdobramentos, né? Na sua carreira, inclusive, né? Você acabou indo, você trabalhava inicialmente numa agência digital e depois partiu para trabalhar nessa área também na televisão aberta, né? Conta um pouquinho, rapidamente, como é que foi esse percurso
de um projeto de TCC até, vamos dizer, os dias, eu sei que não faz muito tempo, né? Mas enfim. Mas passa rápido, né? Passa rápido. Eu estava na agência, até foi quando me perguntaram por que você não faz para o site, né? Não faz um site em vez de TV. E falei, não, vou fazer para TV. Até acabei saindo, fui fazer intercâmbio, fiquei 6 meses fora do país, voltei e concluí o projeto, acabei trabalhando um pouco com edição de vídeo e consegui entrar na TV Cultura, que é um lugar que eu sempre quis muito trabalhar. Tive a oportunidade de trabalhar na produção do Cocoricó e ali também começar a propor algumas coisas interativas, ter uma relação mais próxima com o pessoal de novas mídias e consegui então ir para o departamento de novas mídias, né, departamento de multimídia da TV, onde hoje eu coordeno a equipe de conteúdo. Então, e estou vendo essa outra faceta, né? Eu não mexo tanto com produção audiovisual, mas justamente com a parte de gerenciamento de conteúdo em sites, em gerenciamento de redes sociais e tudo isso que evoluiu, né? Assim, a parte de marketing digital, enfim, ferramentas, experiências novas, a gente está tentando implementar algumas coisas lá. Sempre correndo atrás das evoluções, Sempre. Né? E é sobre os projetos de evolução e esse processo contínuo da tecnologia que a gente vai falar no próximo bloco do Conexão Universitária. A gente volta já. Olá, esse é o segundo bloco do programa Conexão Universitária, uma produção do Canal Universitário de São Paulo. Hoje nós temos aqui no nosso estúdio a Marília Fredini. Marília Fredini é pesquisadora e formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP com o projeto Trapézio, um projeto extremamente inovador que une audiovisual com interatividade em linguagem Ginga, né? E sobre essa pesquisa que você desenvolveu na graduação, isso, claro, deu resultados na tua vida profissional, como a gente viu, né, no bloco anterior, mas você continuou pesquisando o tema, né, Marília? Como é que você pesquisa esse tema hoje? Continuo. Bom, primeiro através da pós-graduação mesmo, que eu tenho contato, enfim, com vários materiais e mesmo a minha própria vontade pessoal de pesquisar a fundo as mídias digitais. Então, eu participo de um grupo de pesquisa em transmídia, chamado Era Transmídia, onde a gente justamente pesquisa esses cases de transmídia, o que é a transmídia, né? Que é você contar uma história em várias plataformas, de maneira que cada plataforma cumpra um pedaço dessa história, né? Então, eu tenho uma série de TV, eu tenho um site, por exemplo, o Walking Dead, né? Também tenho game, tenho um aplicativo de segunda tela. Então, a transmídia é você contar uma história usando várias plataformas. Exatamente. E que cada plataforma atende melhor, né? Quando você fala a gente, quem são os seus colegas de pesquisa? Olha, são muitos, são mais de 3 mil membros já no Facebook, enfim. A gente tem uma comunidade virtual, né, e alguns encontros presenciais. E tem esses grupos em alguns outros estados também, Minas, Rio. E a gente incentiva que as pessoas também, em outros estados, comecem a pesquisar isso, que foi uma coisa que eu mencionei em Goiânia, onde eu tive a oportunidade de participar de um seminário, de uma mesa que chamava Entre o TV e o Cinema, a Internet, né, no seminário de produtoras independentes de Goiânia. Então a gente falou justamente sobre, incentivou as pessoas a participarem do nosso grupo de transmídia. E quais foram as questões mais levantadas lá no seminário de Goiânia, que o pessoal colocou para você lá na tua palestra? Pois é, lá no SAP, que é o nome do seminário, eu falei muito de transmídia, muitas pessoas não sabiam do que era o assunto. E, na verdade, isso veio como resposta a várias das perguntas ali desses produtores independentes, que era justamente como eu faço para conseguir fazer meu filme, para ter um financiamento, né? A gente mostrou alguns cases lá, como que, poxa, eu vou fazer esse case super inovador, mas eu não tenho dinheiro, ou preciso de uma lei de incentivo, ou lei de cota de tela para aparecer agora, né, nas emissoras de TV paga e coisas do tipo. A ideia é que as pessoas, os produtores audiovisuais, eles não precisam necessariamente de uma
uma lei de incentivo, né? A partir do momento que você pensa em transmídia e você pensa o seu produto como um produto, né? O seu produto audiovisual como um produto, ele é centro de uma série de questões que orbitam ali, então desde licenciamento, né, qual vai ser o modelo de negócio desse seu produto. Então, se você tem uma série de TV e você vai ter um aplicativo, você pode monetizar o seu aplicativo, você pode vender bonecos da sua série, que é uma coisa que os Estados Unidos faz muito bem lá. Esse tema já vem de longa data, assim, como, por exemplo, sei lá, Star Wars, que as pessoas já começaram a comprar os bonecos e os fãs começaram a já fazer os seus próprios conteúdos sobre aquele assunto, né? Então, no Transmídia, você também faz um conteúdo e você deixa isso aberto para que os fãs produzam conteúdo de volta para você. Você tem um produto ali que é uma marca que abrange muito mais coisas do que só um filme ou só um programa de TV. Que é mais ou menos um modelo que mudou completamente, né? Em tão pouco tempo, em menos de 10 anos, quando se falava em TV digital, se falava muito em interatividade, e hoje o conceito de interatividade parece que está cada vez mais distante da televisão tradicional, né? Em relação à interatividade do seu projeto, né, você aproveitou todo aquelas experiências que você teve e levou isso, né, para diversos outros fóruns, desafios e tal. Como é que você acredita hoje que uma pessoa pode interferir num conteúdo, né, de forma, digamos assim, mais ligada ao entretenimento, né? Você então fez o seu projeto e aí a partir das oportunidades que você dava ao espectador de interagir, ele tinha, digamos assim, uma certa autonomia sobre a história. Isso, nesse panorama de transmídia que você está vendo, isso é mais efetivo hoje? Eu acho que hoje o público tem cada vez mais propriedade sobre esse conteúdo pelo qual ele se interessa, né? Então, cada vez mais a interatividade, ela, no caso do Trapézio, ela era muito direcionada. Eu, enquanto criadora do projeto, idealizadora, eu determinei alguns pontos em que o usuário podia interagir para seguir um caminho, mas continuar acompanhando sempre de modo ou de outro a minha versão da história, né? Hoje o que você vê, o que a gente vê muito por aí é conteúdo gerado pelo usuário, né? Exatamente. Essa é a grande força hoje em dia, tanto dos produtos audiovisuais e de entretenimento, quanto de marcas. Você vê grandes marcas que não são de entretenimento, sei lá, uma Coca-Cola, enfim, marcas que incentivam essa geração de conteúdo pelo usuário. Porque o público e a relação entre esse público é o que torna a marca visível, enfim, que dá visibilidade para a marca. Então, uma coisa que, sei lá, a gente tem visto muito é que as pessoas, enfim, desde Star Wars, como eu disse antigamente, já fazem e continuam fazendo muito, são filmes baseados, enfim, nos personagens que elas mais gostam. Se você for ver o que tem hoje de filme de Lego Star Wars, né? A pessoa pega lá o seu próprio bonequinho de Lego e filma a sua história. E isso, se a marca sabe aproveitar, se ela já incorpora isso no seu modelo de negócio, fica uma coisa muito legal, né? Porque você tem a participação do seu público, você dá ferramentas para eles, né? Você tem aí alguns cases no próprio Star Wars, que eles fazem os games, e aí no game mesmo a pessoa pode fazer uma historinha. Então, se você dá essas ferramentas para o público, ele retorna em maior volume e interage muito mais com você. E a quantidade de tentativas hoje no Brasil nessa linha, você acha que nós estamos assim, em sintonia com o que está sendo feito? Não dá para comparar, né, muito com os Estados Unidos e com a Europa, mas você acha que o Brasil está respondendo a essa demanda? Olha, eu acho que a gente ainda vem de um processo de conseguir ter uma produção nacional, né? E isso já melhorou muito nos últimos anos, justamente com essas leis de incentivo, de cota de tela. Hoje em dia você vê muito mais seriados nacionais e tem muito mais produtoras por aí. A demanda e a produção vem crescendo muito. E eu acho que é uma tendência a gente começar a incorporar esse tipo de recurso que ainda hoje não é muito usado. O que a gente mais vê
seria pelas próprias emissoras de TV, ali em eventos ao vivo, então, principalmente durante jogos de futebol, eles incentivam as pessoas a participarem, enviando perguntas através do Twitter, né? Que é o conceito da multitela, né? Exatamente. Começando a usar essa segunda tela para propor essa interação para os usuários, né, para o público. Mas eu acho que ainda a gente tem um longo caminho pela frente de implementar isso dentro da produção de ficção, que é onde tem assim a coisa mais legal, né? Você conseguir interagir com o produto de ficção, fazer um negócio bacana, seria o caminho, né? Legal. E Marília, como é que está a tua pesquisa hoje? Você está desenvolvendo um projeto, né? E que também trabalha com interatividade. Conta um pouquinho desse teu projeto. A ideia da minha pesquisa agora, para concluir a minha especialização, é justamente entender a mudança no comportamento do consumidor, né, no comportamento da audiência desses novos produtos que a gente tem hoje em dia. Então, na verdade, eu saí da parte do produto e agora eu quis focar na parte da audiência. Que é uma coisa muito pouco ainda estudada, né? A recepção do conteúdo. Né? O que mudou na audiência, como essa audiência está interagindo com essa questão de podemos assistir todos os 13 episódios dessa série de uma só vez. Né? Podemos interagir com esse conteúdo da série através de aplicativos de segunda tela e também em eventos ao vivo, né? Que isso vai ser com certeza muito incentivado aí durante a Copa do Mundo. E é uma coisa que a gente já viu no Oscar, por exemplo, que deu super certo, que foi uma estratégia pensada durante o Oscar para fazer esse buzz que a gente chama nas redes sociais, e com certeza isso também acaba trazendo de volta uma audiência que já tinha saído da TV e ficado só na internet. Você acaba incentivando as pessoas a voltarem para a TV para assistir algum determinado conteúdo, né? Então essa relação entre a TV e a internet, a audiência da TV e a audiência online, como elas podem jogar a audiência uma para outra, como isso se complementa, essa é a minha pesquisa daqui para frente. E você acha, assim, não sei se já é a conclusão da sua pesquisa, né? Não sei como é que está o processo, mas você acha que aqueles que dizem que a televisão tradicional está desaparecendo, até que vai chegar um dia que não vai existir mais, você acha que esse prognóstico apocalíptico se concretiza ou não? Olha, eu acho que como todas as mídias que a gente vê, desde o livro, né? O livro não morreu, tá aí para provar que isso não é assim que as coisas existem, né? É lógico que tem uma evolução e uma adaptação. Então, a gente tem hoje o livro no Kindle, né? Enfim, tem livro digital. Aplicativos de readers, né? O jornal, cada vez mais está crescendo o acesso online aos jornais. Mas o jornal, enquanto mídia, enquanto tipo de conteúdo, ele ainda existe. Eu acho que a TV vai continuar existindo, sim. Principalmente para eventos ao vivo, né, grandes eventos que você tem que transmitir para um grande número de pessoas, porque hoje você fazer uma transmissão por IP... É muito restrita, né? É restrito e tem a questão de tempo também, tem um delay aí. Uma transmissão pelo ar é instantânea. E quanto mais gente assistindo a sua transmissão por IP, pior fica, né? Exatamente. Então, acho que é uma coisa inversamente proporcional à TV, à radiodifusão tradicional, né? Quanto mais gente, mais barato fica, né? Pois é. Então, acho que é uma tendência essa adequação. Eu acho que conteúdos de ficção tendem a migrar para a internet, para esse vídeo on demand, que a gente chama, que a pessoa pode assistir quando for mais conveniente. E grandes eventos ao vivo, Copa do Mundo, Oscar, enfim, vai continuar sendo TV. E as pessoas vão interagir. Eu acho que é essa... Não se sabe como ainda. Não, acho que eu aposto na segunda tela. Porque é o normal, você está sentado ali, já tem 70% da audiência online assiste TV enquanto usa um dispositivo móvel, né? Seja smartphone ou tablet, e faz comentários, ou enfim, interage ali com a internet enquanto assiste o conteúdo da TV, seja sobre o conteúdo da TV ou pesquisando uma propaganda que apareceu na TV. A gente tem ali caminhos inúmeros para explorar nessa segunda tela. Mas pela primeira tela? Na primeira tela? Na tela principal, vai haver no controle remoto? Olha, eu acho que tem um caminho ainda para a TV digital interativa no Brasil, que é um filão, que é a proposta inicial dela mesmo, que é levar serviços e conteúdo informativo para lugares onde não tem acesso à internet. Porque é muito fácil a gente em São Paulo
falar que interatividade na TV digital não pegou, não funciona. Agora, e para uma pessoa lá no interior do Mato Grosso, no interior do Acre, que é muito mais difícil até ter sinal de celular às vezes. Então, você levar um serviço para essa população, que o governo tem esses programas de levar alguns portais de Bolsa Família, enfim, de bancos, Previdência Social, eles já têm esses aplicativos em teste. E também levar, as emissoras podem também encaminhar conteúdos informativos a mais do jornal, enfim, coisas que estariam só nos portais dessas emissoras, né, de notícias e coisas do tipo, você pode oferecer isso na interatividade da TV digital. E eu acho que essa é a força dela. Um investimento menor, né, justamente por ser uma plataforma mais acessível. Né? Então tá ótimo. Marília, muito obrigado por ter participado do nosso Conexão Universitária. Volte sempre com novos projetos, com novas pesquisas aqui com a gente. E se você gostou da pesquisa da Marília, é possível adquirir o projeto integral da Marília, que está no site, né? No site da Marília, na página mariliafredini.com. Lá você pode baixar todo o projeto de pesquisa, com todo o seu detalhamento, com toda a sua organização. Inclusive a linguagem de programação está lá também, o roteiro da produção também está lá, e o aplicativo que a Marília trabalhou também. Então, você que está interessado nesse tema, não perca tempo, mariliafredini.com, mariliafredini tudo junto.com. E se você quiser mandar uma crítica ou uma sugestão para o nosso programa, mande um e-mail para a gente, cnu@cnu.org.br. E a gente vai ter o maior prazer em incorporá-la aqui no nosso programa. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima edição.